Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aí um novo bate-papo, né? Sobre o que nós estamos falando até agora, sobre a lei, né? Sobre a guarda do sábado. Se isso ainda tem validade, né? Dentro do novo concerto, do novo pacto. E nós estamos vendo aí, a partir desses vídeos, dessa série, que alguma coisa aí não está batendo com o que pregam, né? Com o que ensinam para nós. E é justo que algumas pessoas até me perguntem, me indaguem algumas coisas sobre o que eu venho falando sobre a lei, né? Sobre a guarda do sábado e tudo mais. E aqui eu vou postar para vocês algumas perguntas que fizeram para mim, né? Uma pessoa mandou no meu e-mail uma série de perguntas para eu poder responder para ela. Eu não vou dizer aqui o nome da pessoa, não vou dizer, né, nada disso, mas eu acho legal trazer nesse momento aqui algumas perguntas que provavelmente você também faria. Eu posso dar para vocês aqui como título dessa sériezinha de vídeo que nós vamos fazer sobre debate sobre a lei e o sábado. Eis um desafio respondido que mostra bem a visão da doutrina dos guardadores de sábado na questão sobre divisão de leis. Eu espero que este vídeo ajude todos no esclarecimento sobre o assunto. E quero aqui deixar registrado que, apesar das palavras pesadas de algumas pessoas, a respeito da guarda do sábado, não há aqui nesse vídeo nenhuma mágoa de parte, somente um despertamento. Tá? Eu não vou responder isso exatamente para a pessoa que me fez a pergunta. Eu vou estar esclarecendo talvez pergunta de muitos. Ao menos, né, ele tem a transparência, dignidade e honestidade de se pronunciar, ao contrário de muitos outros que, diante das devidas respostas, nunca falam nada, só observam, só ficam falando. A gente vê lá nos grupos, né, no Face, não se manifestam, só ficam observando. Deveria ser um pouquinho mais honesto, ou dar um pouco mais de oportunidade para você mesmo. Aqui vão algumas perguntas feitas por um irmão que acho que será bom colocá-las aqui nesse material, claro. Comentários e uma introdução dele. Eu gostaria de trazer aqui para vocês o que ele abre, né, a questão, né? Ele começa assim: aos inimigos da verdade bíblica, uma sugestão para a meditação. Muitos são os que se colocam de frente contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Tenho presenciado grandes movimentos evangélicos protestantes se erguendo contra a lei de Deus. Bom, em resposta a esses dissidentes protestantes, gostaria de lhes dirigir 12 perguntas do porquê que Deus faz tanta diferenciação entre as leis, uma vez que vocês alegam não existir. Nesse desafio, não vale o campo da argumentação, apenas um assim diz o Senhor. Se Deus não quisesse sugerir diferenciação entre leis, por que razão faria tantas diferenciação tão absolutamente claras assim? Eu diria para vocês, amigão, que, continuando, né, a dissertação dele, dizendo assim: rendam-se, rendam-se. Na verdade, tudo que escrevo é para os sinceros que lerão, porque sei que vocês só debocharão e não responderão biblicamente todas essas perguntas. Vamos lá. Vamos entrar na questão de responder as perguntas. Caro irmão, você que me escreveu, ou você também que pensa do mesmo jeito que esse irmão dissertou aí, não vou debochar e vou responder às suas perguntas. Mas antes gostaria de fazer um comentário sobre suas declarações. O irmão diz para responder biblicamente. Mas o que seria responder biblicamente? O homem cria diversas interpretações para diversos assuntos bíblicos. E a questão da lei é uma delas. Só quem pode responder 100% biblicamente, sem sombra de equívocos, é o Criador e o Salvador, amigão. O homem fala, escreve, pergunta, responde e argumenta tudo biblicamente, dentro da sua interpretação, da sua experiência. Mas é claro
que aparecem interpretações mais coerentes e com mais sentido dentro do contexto histórico bíblico, do que outras, isso é lógico. Mas a verdade absoluta, só o Criador e o Salvador, só o Criador, a verdade absoluta que pertence, não a mim ou a você. O irmão diz para responder biblicamente, mas avalie suas perguntas. Com todo respeito, irmão, elas são induzivas, especulativas, que conduzem a entender. Já na pergunta que existiam duas leis distintas, certo? Algumas das suas perguntas são muito parecidas com aquelas da história do delegado corrupto lá, acusador, e o verdadeiro assassino, que pergunta para o acusado lá, que é inocente: além de dinheiro, que outros motivos de levarem a matar o doutor fulano, viu ou entendeu? Consegue entender? Olha, além de matar, que outro crime você fez? Conseguiu entender? A pergunta já diz e induz que o acusado é o culpado. Veja agora também a sua primeira pergunta. Ela diz que Deus chamou uma lei de Deus e a outra lei de Moisés. A pergunta já afirma que existiam duas leis distintas e pede o motivo disso. Essa pergunta, para ser mais biblicamente correta, poderia ser mais ou menos assim: por que lemos na Bíblia as expressões lei de Deus e lei de Moisés? Poderia ser assim essa pergunta. Irmão, as suas perguntas são baseadas na interpretação dos guardadores de sábado e não exatamente na Escritura. O irmão pergunta sabasticamente, ou seja, o irmão pede para responder biblicamente, mas não pergunta biblicamente. E o que o falou sobre inimigos da verdade? Rendam-se à verdade. Meu caro irmão, isso simplesmente é dispensável. Irmão, isso é deselegante, ousado, áspero e desafiador. Deixa entender que a verdade só está no que prega os guardadores de sábado. E que esse é a única e absoluta fonte de verdade, e todas as outras pessoas que não concordam com a interpretação sabatista são todos uns coitados ignorantes, enganados ou rebeldes perante o Criador. Se são inimigos que devem se render à verdade, indiretamente, o irmão está chamando as pessoas que não concordam com a guarda da lei, inclusive o sábado, de soldados da mentira. Entende? Cuidado, irmão. Isso é sinal de um terrível orgulho, muito característico no meio religioso e em particular das denominações sabatistas, que poderá ser a sua ruína. Agora responderei às suas perguntas. Por favor, leia com calma e atenção, tá bom? E que o Espírito do Pai possa iluminar você, meu querido. Você, irmão, que me fez essas perguntas, e você que também gostaria de fazer essas perguntas, mas não se manifesta, tá bom? Vamos lá. Pergunta 1. Por que Deus chamou uma lei de lei do Senhor e a outra lei de Moisés? Você me fez essa pergunta. Vamos lá. Salmos, capítulo 1, verso 2, 19, verso 7 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ok? Vamos lá, ali está chamando lei do Senhor. Neemias, capítulo 8, verso 1 e Romanos, capítulo 7, verso 22. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então você fez essa pergunta: por que chamam uma lei de lei do Senhor, outra de Moisés? Vamos lá, vamos responder. Porque são sinônimos, meu irmão, são sinônimos, certo? Lembra lá dos videozinhos que eu fiz lá sobre sinônimos? Eu não incluí como lei de Moisés, mas está claro. É o mesmo caso de festas fixas de Deus e festa fixa dos judeus. Confira lá na Escritura e reflita, meu caro. A Páscoa era a festa dos judeus ou era de Deus? São sinônimos da mesma festa. E que tal essas passagens? Vamos lá. Veja lá. Em Levíticos capítulo 23, verso 39, diz lá sobre a festa dos tabernáculos, e é festa do Senhor. E em João 7, capítulo 7, verso 2, a mesma festa é chamada de festa dos judeus. Confira lá. São sinônimos, certo?
E quem é o ungido, o Messias, o Cordeiro, o Rei dos Reis e o Filho do Homem? Todos são sinônimos daquele que andou na Palestina e morreu pela humanidade. São sinônimos, meu caro amigo, sinônimos. E sobre a lei existem muitos exemplos, vou mostrar alguns, vamos lá. Em Neemias capítulo 8, verso 1, diz assim, o livro diz assim, não, a dissertação sobre essa passagem, o livro é chamado de livro da lei de Moisés, e logo depois, no verso 8 e no verso 18, o livro é chamado de livro da lei do Senhor. Agora veja esses exemplos de leis cerimoniais como sendo da lei do Senhor. Êxodo capítulo 13, verso 9, separar o primogênito era seguir a lei do Senhor. Em 2 Crônicas capítulo 31, verso 3, holocaustos eram normas da lei do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14, o livro é chamado de livro da lei do Senhor. Em Lucas, capítulo 2, versos de 21 a 24, a lei de Moisés de sacrifícios é a mesma lei do Senhor. Em Lucas, capítulo 2, verso 39, ordenanças da lei são ditas como da lei do Senhor. Em Neemias, capítulo 10, versos de 28 a 39, vários preceitos da lei de Moisés são ditos como ordens da lei do Senhor. Vamos a mais alguns. Em Marcos capítulo 7, verso 10, diz lá: pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldiçoar ao seu pai ou à sua mãe morrerá. Honrar pai e mãe é o 5º mandamento. Está lá em Êxodo capítulo 20, verso 12. Vemos nesta passagem uma lei do Senhor. E no entanto se diz que Moisés disse. Em Mateus 15, verso 4 diz, porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. No 5º mandamento não está escrito que quem maldisser seu pai deve ser punido com morte. Isso está no livro da lei, e no entanto se diz que o Senhor ordenou. Consegue compreender? Está entendendo? Em Marcos é lei de Moisés, em Mateus é lei do Senhor. Desculpa. Em ambas dizem a mesma coisa. Em Josué capítulo 23, verso 6, o livro é chamado de livro da lei de Moisés. Bezefer, Torá, Moshe. E logo em Josué 24, verso 26, ele é dito como livro da lei de Deus. Bezefer, Torá, Elohim. Veja e confirme lá no hebraico. Procura um pouquinho, sai um pouquinho desse livrinho aí, desse livro, desse compêndio de livros de capa preta, vá um pouquinho procurar um pouco de cultura, vai ficar um pouco mais fácil para você, meu querido irmão. Certo? Reparou bem, irmão? Você conseguiu ver? Existia um livro da lei do Senhor, mas a lei do Senhor não estava nas tábuas de pedra, e a lei de Moisés no livro. E o irmão reparou nos exemplos que lemos, onde é dito claramente que diversos preceitos rituais eram da lei do Senhor? Conseguiu compreender, meu querido? Que uma coisa era sinônimo de outra? Ok? Vamos lá. Aí você vai me fazer uma segunda pergunta, que diz lá: por que razão Deus chamou uma lei de lei real e a outra de cédula de ordenança? Mais uma vez, desculpa. A gente vai ver então os versos aonde ele me pergunta isso, tá bom? Tiago capítulo 2, capítulo 2, verso 8 diz assim, ó: todavia, se cumprirdes conforme a escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz lá: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vamos responder isso aí. Por que então a lei, literalmente em sua letra, era uma cédula de ordenanças, um documento de ordenação, um enorme conjunto de prescrições, regras e normas de tamanho jugo, peso, que nem os antigos conseguiram suportar. Porque a letra mata, o espírito vivifica, meu querido. E Tiago chamou a norma de Levíticos, capítulo 19, verso 18, de lei real, ou lei régia, porque é o segundo mandamento, base de toda lei e os profetas. Aqueles dois mandamentos, amar ao Criador e amar ao próximo como a ti mesmo, que, diga-se de passagem,
é bem moral e não estava nas tábuas de pedra, mas no livro, fora da arca. Representava o espírito da lei, que é o amor, e não secamente, duramente, a letra da lei. A lei real é a lei da liberdade do espírito, a lei do amor. Essa é a lei real do Salvador, a lei da nova e eterna aliança. Não vivemos mais na era da letra da lei, mas em novidade no espírito da lei. Viver na letra é seguir só as normas e regras escritas ao pé da letra da lei sem conhecer o sentido, ou o verdadeiro sentido, a intenção, a essência, o amor. Viver no espírito, meu irmão, é se aprofundar na verdadeira intenção da lei, é procurar viver dentro do contexto da mensagem, até mesmo às vezes fazendo ou deixando de fazer coisas que nem constam na letra da lei, como permitido ou proibido, pois se tem o pleno conhecimento do espírito da lei. Lembra lá que nós já falamos alguma coisa sobre isso? As escrituras nos dizem que onde há o espírito do Criador, aí há a liberdade. Contudo, nos traz uma muito maior responsabilidade, porque o desejo revelado pelo Espírito é que por trás de toda a lei escrita é o amor, e o amor é o princípio proveniente da humildade e da submissão, pois é um mandamento. O amor foi revelado pelo Messias como o espírito de toda a lei. Conseguiu entender o porquê uma é lei real e a outra lá a lei das ordenanças? Ok, meu querido? Tá certo? Você me faz uma terceira pergunta. Diz lá. Por que o Deus mostrou uma lei antes do pecado do homem e outra depois? Interessante, né? Você não sabia disso? Mas tem. Será o tema. Vou responder isso no próximo vídeo. Tá bom? Dá um pulo lá, aquilo de sempre. Tá aí os nossos canais de comunicação. Quiser entrar lá, quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Entra no nosso canal lá do YouTube. Assiste o vídeo. Vai até o fim. Pode repassar para quem você quiser. Não há problema não. Pode indicar. Dá um joinha. Tá bom, meu querido? Então, olha lá. Por que então Deus deu uma lei antes do pecado e outra depois? Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Até lá!